mais um episódio do que você precisa saber. Hoje o tema vai ser um tema bastante interessante, bastante próprio para o momento que nós estamos passando. Sobre as doenças respiratórias, que são muito comuns agora, né? No inverno, no tempo mais frio. Então a doutora Márcia vai falar o que a gente precisa saber sobre as doenças respiratórias. Mais uma vez a gente está aqui esperando cada vez mais que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Então é o que você precisa saber, doutora Márcia Umbelino, se vocês puderem compartilhar com seus amigos, familiares, e quanto mais inscritos melhor para o nosso canal. E é um assunto bem pertinente nessa época do ano, né, Vitória? Porque a gente teve agora, nos últimos meses, um aumento muito significativo de internações de idosos e pacientes com comorbidades, que dentro da medicina ficou famoso esse nome, comorbidade, desde a pandemia, né? Então, diabéticos, pacientes que estão imunossuprimidos, né, em uso de quimioterápicos, pacientes com doenças autoimunes tomando biológicos ou corticoides em doses altas, são pacientes que a imunidade é mais comprometida e que estão sendo contaminadas por um vírus chamado vírus essencial respiratório, que não é um vírus raro, é o vírus que é comum para a bronquiolite das crianças, e que hoje as crianças adquirem o vírus na escola, na creche, e leva para dentro de casa. Porque o fenômeno social dos avós cuidarem de netos ou bisavós, estarem no mesmo ambiente, Sim. Isso já é uma realidade, né? É lógico. Então a gente precisa pensar que existe uma vacina para isso. Então isso diminui o número de internação. Num período aí de 6 meses, a gente já teve 1.333 óbitos por insuficiência respiratória aguda. Um dos patógenos, um dos causadores é o vírus essencial respiratório. Então, acho que as pessoas mais conhecem é a influenza, né? A gripe pela influenza, Sim. que é o HN1, HN3. A gente tem o rinovírus, que é o que dá mais congestão nasal, a pessoa fica mais corizando, a conjuntiva vai ficar mais avermelhada e tal, dá um mal-estar, então é o rinovírus. E o influenza, que é o mais conhecido, que a gente tem a vacina que é dada no posto de saúde. Você pode fazer a vacinação também para a gripe, para o influenza, na rede particular, e lá você vai ter uma chamada high dose, que é uma potência maior do que a dada no posto, mas a do posto é uma boa vacina. E a vacina, essa da influenza, ela pode ser tomada se a pessoa estiver resfriada? Eu recomendo que a pessoa não esteja resfriada, né? Se ela veio de um quadro gripal, ou se ela está com uma tosse, que investigue qual é a origem dessa tosse para aplicar a vacina, né? O fato de você aplicar a vacina, ser vacinado, não significa que você não vai ficar doente naquele inverno, porque a vacina é a coleta dos vírus que mais apareceram no último ano, e você faz a vacina para o ano seguinte, né? E se apareceram novas cepas, você pode ficar doente, mas vem com menos intensidade, né? Porque você diminui e restringe o número de invasores aí que você pode ter. Então, o vírus... Ele é bacana, então, a vacina do vírus essencial respiratório, que já tem, vacina da gripe. Existe a vacina para pneumonia, para pneumococos, que são os maiores causadores de pneumonia, né? Certo. Essa vacina... Mas só na rede particular, né? Só na rede particular. Muitas vezes, o médico na rede pública, se ele conseguir colocar como paciente, sendo paciente DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, o bronquite do fumante, paciente que tem enfisema pulmonar, consegue-se a vacina da pneumonia, sim. E pensar também que a vacinação é uma coisa importante, não só para evitar a gripe. O governo não é tão bonzinho assim. Existe um interesse maior, isso não é ruim, isso é bom, porque o impacto econômico para uma saúde pública, um paciente que tem um quadro gripal, que vira uma pneumonia e fica internado, isso é um Sim. custo muito grande. Sim. Né? Se ele vai para o CTI, um custo maior ainda. Então, o paciente também pode vir pior da parte cardiovascular, por exemplo. Se for um paciente cardíaco, ele vem mais inflamado após uma infecção gripal e ele pode abrir um evento cardiovascular, infartar, por exemplo. Olha. Quando a gente vacina um paciente, a gente também está evitando essas complicações das comorbidades. Uma trombose um paciente com diabetes, evita com que esse diabetes não descontrole, não descompense. Quer dizer que a vacina é fundamental. Muito importante, é fundamental. Quer dizer, é fundamental. E pensar nisso de que as crianças são vetores de doenças que estão sendo levadas para dentro de casa e que o idoso vai evoluir de maneira mais grave.
A gente vê muitas crianças sendo internadas agora em CTI, inclusive com bronquiolite. A gente está num surto de bronquiolite. Nós estamos já nesse surto, porque tem muita gente, uma quantidade de pessoas resfriadas ou gripadas, eu não sei o termo certo, e a gente está vendo uma quantidade absurda. O ideal, isso não é possível numa rede pública, em todas as redes, mas que o paciente chegasse com sintomas gripais hoje, fosse feito pelo menos a dosagem para ver, a análise para ver se o paciente tem HN1 ou HN3, está com influenza. Porque até 2, 3 dias de contato com a influenza existe a medicação. Ela trava o processo, ela para a evolução da doença. E como é que é feito esse exame, doutora? O exame suave, como a gente fazia o exame para ver se estávamos com Covid ou não. E isso faz muito rápido no laboratório? No laboratório, no posto de saúde. E aí isso faz com que o paciente, se for que esteja com influenza, possa tomar o remédio e não evolua. Já o paciente que pegou o surto essencial respiratório e não foi vacinado, esse vai ter a doença. Mas melhorando e vacinando, ele não terá no ano seguinte. Doutora, eu vou pedir para a senhora repetir isso, porque eu vou te dizer, as pessoas não têm noção disso. Elas começam a tratar as coisas, porque gripe, resfriado, a gente sempre acha que é uma coisa meio banalizada, né? E não é. Final de semana agora eu dei uma palestra em Aparecida e lá estava a mulher de um dos governadores de lá com pneumonia. Ela chegou com quadro gripal, já estava uns 4, 5 dias se sentindo mal, chegou lá uma mudança de temperatura maior e abriu um quadro e foi parar no hospital com pneumonia. Mas ela já estava vindo com sintomas há 5 dias pelo menos. Então, pelo menos que as pessoas fiquem alerta. Sim. Que uma infecção que não está melhorando, uma tosse que não está melhorando, um quadro gripal que está evoluindo mal, procurar ajuda médica, porque você pode estar evoluindo para um quadro de uma pneumonia. Uma pneumonia em qualquer idade é uma coisa séria, mas no paciente mais idoso, 50 a mais, 60 a mais, com comorbidades, evolui muito mal. Por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca, que a bomba cardíaca tem problema no seu funcionamento. Então, qualquer coisa descompensa o paciente com insuficiência cardíaca. Um quadro gripal que evolui para uma pneumonia pode levar esse paciente à internação e a óbito, né? Porque o pulmão sobrecarrega o coração, né? E o coração sobrecarregado, já sem a sua função correta, ele fadiga. Então, a gente pode ter uma descompensação e o paciente parar no CTI e vir a óbito por uma gripe. Doutora, poderia ter sido evitado por uma vacina, né? Deixa eu perguntar, porque já é aquilo que a gente precisa saber, essa vacina não tem nada a ver com a vacina da Covid? Eu acho ótima essa pergunta, porque o fato da gente não ser a favor da vacina ou ter questionamentos grandes sobre a vacina não faz com que eu não goste de todas as outras, ou que não seja indicada todas as outras vacinas do calendário vacinal. A gente era contra uma vacina que não tinha tido tempo para teste, mas essas vacinas que a gente está sugerindo são vacinas de anos de estudo, de grupo controle, trabalhos científicos bem feitos, trabalhos muito corretos, com grupos muito bem acompanhados por um longo período. Então, essas vacinas, nós somos muito a favor. Assim como nós somos a favor da vacina contra o herpes zoster, porque nós estamos vendo muitos casos de herpes zoster graves, que é um outro quadro viral que pode ser protegido pela vacina. Não faz parte do grupo que a gente atende convencionalmente, mas vacinar para HPV é muito importante, né? A maior incidência de câncer de útero vem do HPV, que pode ser protegido por uma vacina. Né? Sobre a vacina da dengue, eu não tenho muito opinião formada, porque ela não pega todos os sorotipos. Né? Então, eu prefiro esperar para aguardar se ela é eficaz verdadeiramente ou se tem algumas coisas que sejam questionáveis. Mas não que eu tenha escutado ou lido que causou algum efeito colateral ruim para uma pessoa. Certo, né? Certo. Então, a vacina da influenza é muito importante ser tomada agora, né? Nesse momento. Eu acho que as pessoas que podem antecipar, não esperar a vacinação do governo, porque a gente entende também que o governo vai vacinar muitas pessoas, tem toda uma logística, né? Tem que ter todo um local para transporte, armazenamento, temperatura ideal. Mas se a pessoa puder fazer na rede particular, precocemente, é bom. Eu vou dar um exemplo para vocês. Grandes aglomerações. Teve o show da Lady Gaga. Nós tivemos pessoas vindo de fora. Então, isso é um momento perfeito para que você tenha contato pessoa a pessoa muito próximo,
né? E aí, por gotículas de ar, Multidão, né? a multidão, a mão contaminada, isso faz com que os vírus se perpetuem e vão se multiplicando. Não só vírus respiratórios, mas gastrointestinais também. Né? Então, surtos de gastroenterite pós-show, pós-carnaval é bastante comum. Certo. Então, sempre bom vacinar antes, né? Antes desses momentos. Esse ano o carnaval foi em março, né? Foi em março. Então se espera sempre acabar o carnaval para vacinar, só que no carnaval circula muita gente vindo de fora. A gente, muita gente dos Estados Unidos ou da Europa, a gente está em estações invertidas, né? Sim, e aí sim, você está sim. carregando o vírus aqui para dentro do país que talvez aparecesse daqui a 2, 3 meses. Então o ideal seria um pouco que a gente antecipasse essa vacinação da gripe. E agora do vírus respiratório que você faz uma dose. Como é o nome da vacina? Vírus sincicial respiratório. Então é bom gravar, não é? Porque já que a gente quer saber, gravar. A abreviação, se você escutar na televisão, é SARS-CoV. SARS-CoV. Tá. E isso a gente pode ir na rede particular. Nas clínicas e pedir, eu quero tomar uma vacina, tem que ter prescrição médica. O ideal que tenha. Eu indico para os pacientes porque eu gosto de saber se esse paciente está em condições de, né? Não tem nenhuma infecção de base. Certo. Às vezes um paciente com infecção urinária, por exemplo, que muitas vezes a infecção urinária fica meio desapercebida, porque a gente pensa que infecção urinária é só quando tem ardência, né? Sim. E infecção no idoso, às vezes, aparece com desorientação, ou o paciente desidrata. E aí o paciente está com infecção urinária, que a imunidade está baixa, eu vacino, não, pode ser que ele fique doente. Sempre ver se está bem, está tudo bem, vai lá e vacina. Bom, então a gente já tem como dizer para vocês que antes de tomar a vacina, procure seu médico para saber se você está apto a tomar a vacina. Ou ligue para o médico. Ou ligue, né? Tem um contato, né, doutora? Contato, isso. E já sabendo também que a doutora deixou claro que essa vacina, com a vacina do Covid, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma, outra coisa é outra. É isso. Né? O que a gente questionava era o tempo de estudo da vacina, né, que não teve, a vacinação no meio de uma pandemia, vacinação não é tratamento, é prevenção, e o fato de não ter sido testado em cobaias. Esse era o nosso questionamento em relação à vacina do Covid, continua sendo. Certo. Né? E cada vez mais a gente escuta falar da proteína Spike, que vai ser um dos temas um dos próximos programas que a gente vai fazer. Vou me dedicar só a falar da proteína Spike. Olha, que foi a proteína do vírus do Covid. Nossa! Que era a proteína que facilitava a invasão do hospedeiro, abaixar a imunidade, inflamar o paciente todo para ele se multiplicar. Nossa, né? Que fantástico. Essa proteína foi a mesma proteína que foi retirada e foi utilizada para colocar o material da vacina. Então, a proteína, que é a vilã de todo esse processo inflamatório, de todas essas patologias do que a gente acredita que tenham aparecido pós-vacinação por Covid. E agora também, né, doutora, a gente está vendo que o mundo inteiro está falando sobre essa vacina. Não é aqui, não é aqui. Não somos só nós, né? Está sendo pesquisado, tem muitos trabalhos. Né? Muita coisa. Os riscos de tromboembolismo, o risco, né, de infarto e de AVC, de coagulação gerado por essa inflamação pela vacina, né? Então, a gente agora está falando com bastante respaldo técnico mundial aquilo que a gente já falava há um tempo atrás. Certo. Então, a respeito dessa gripe, dessa doença respiratória, né? Vocês já sabem qual é a postura, o que vocês têm que fazer, o que nós temos que fazer para evitar que cada vez outras pessoas sejam... Por que isso? Porque eu posso ter uma gripe evoluir para um quadro mais grave de uma insuficiência respiratória aguda, né? Que é uma síndrome respiratória aguda, que a gente chama, que o caso complica muito, a saturação cai demais, então tem pacientes que estão chegando às emergências com saturação de 90, 92. A gente que acompanhou o Covid, a gente sabe que tem critérios muitas vezes 90, 92 de intubação. Essas pessoas estão chegando hoje nas emergências, e não pelo vírus do Covid. A gente também tem o vírus do Covid aí concomitante. O vírus ele não foi extinto. Então, nós teremos concomitantemente, isso a gente vai ter que se acostumar com isso, Covid, influenza, rinovírus, vírus social respiratório. Então, se a gente tem vacina para o vírus social respiratório, vamos vacinar. Se a gente pode vacinar anualmente para a influenza, vamos fazer. O rinovírus, vamos ficar prestando atenção para melhorar a imunidade. E o Covid, melhorar a imunidade, no meu entendimento. Sim.
mas vão estar concomitantes. O problema é que muitas vezes, num indivíduo que já está com a imunidade mais débil, você tem ao mesmo tempo vírus inicial respiratório mais Covid mais influenza. E aí a coisa complica, porque são 2 patógenos, 2 agentes ao mesmo tempo competindo por um mesmo pulmão, ou pela mesma via respiratória aérea. Então, por isso complica muitas vezes, que você tem concomitante. Se você pode fazer essa investigação, bem, senão o médico tem que estar ligado, tem o feeling de que pode estar evoluindo uma bronquiolite para uma infecção bacteriana. Deixa eu lhe perguntar também, que as pessoas se automedicam, né? Tomam esses remédios conhecidos, né? Que é antigripais, vitamina C, enfim. E a coisa flui, vai fluindo. Eu tenho muito medo de uso de corticoide indiscriminado, sabe? Eu acho que as pessoas estão utilizando muito corticoide. Então fica gripado nos hospitais também, na automedicação e nos hospitais também. Tudo é o uso do corticoide. Eu digo que o corticoide transforma um médico no melhor médico do mundo. Por exemplo, se eu tenho dor, faço corticoide, minha dor melhora imediatamente. Eu não conserto a causa, não resolvo nada, mas melhora a dor. Num processo viral também. Se eu estou corizando muito, com uma tosse que está incomodando, faço corticoide, muitas vezes eu paro. Mas isso não significa que eu estou tratando o problema. Pode ser que eu esteja mascarando ou postergando o problema. Né? Então, muitas vezes eu prefiro que o paciente melhore a imunidade com vitamina C, xarope da vovó, e espere um pouco a evolução da doença para saber o que a gente está tratando. Uma outra coisa que eu vejo é o uso também de nimesulida, que é anti-inflamatório. Sim, sim. E ibuprofeno. Eu não gosto. Às vezes o paciente chega com uma dor de garganta e começa logo na nimesulida. Às vezes dá uma mascarada e depois evolui para um quadro bacteriano mais grave. Então eu acho que pastilha é legal. Pastilha eu acho uma coisa boa. Alivia, né? Alivia, não vai mascarar nada. Agora, gente, pastilha é uma medicação, né? Não é para ficar usando como bala. Né? Tá dito lá que de 6 horas, de 8 horas é necessário que se respeite a posologia da pastilha. Xarope, tipo, acetilcisteína também não vejo nenhum problema. Né? O mais conhecido lá, o Flumucil. Acho que pode. É melhor do que usar o corticoide. Certo. Quer dizer, o xarope tem corticoide? Não, tem xaropes de corticoide, mas você tem xaropes fitoterápicos, acetilcisteína, é um Quer dizer, que não são muito conhecidos. As pessoas não vão tomar assim porque... corticoide é o Predizinho, Miticortem, é Diprospan, é Beta-30, é o Duoflan. Tá. Ibuprofeno? Ibuprofeno é um anti-inflamatório, o nimesulida é outro anti-inflamatório. Tá. Então ficou claro, até os nomes aqui estão bem claros, porque só eu, com as pessoas que eu conheço, a maioria delas está tomando tudo isso aí. Então é bom ouvir, ficar de olho, ir ao médico, procurar saber, para não complicar. Você sabe que as pessoas têm o hábito de se automedicar, né? De vez em quando os pacientes me medicam. A senhora está gripada, então vai lá, por que a senhora não toma um tal remédio e tal, faz aquilo lá? Eu digo, gente, olha, esse remédio tem descongestionante. Paciente hipertenso, às vezes, com arritmia não pode usar. Então tem que tomar cuidado. No fato de você não ter que ter uma receita, não significa que não tenha efeito colateral. Né? Então essas medicações de gripe, que você tem lá o D de descongestionante... Alguns cardiopatas não podem usar. Pacientes que usam beta-bloqueadores, atenolol, propanolol, metropolol, tem que usar com cuidado. Né? Então, a gente tem nem toda medicação, nem porque ela é fitoterápica, que ela não tem efeito colateral. A gente tem que ter cuidado. Olha só, esse programa da doutora Márcia, ele foi feito exatamente com essa finalidade. O que a gente precisa saber? Porque hoje em dia, né, com a facilidade que a gente tem de procurar na internet, e um amigo, toma isso, que isso aí deu certo pra mim, não sei o que, aí você vai, muda tudo. Então, a finalidade desse programa é cumprir exatamente o que está sendo feito pela doutora Márcia. O que tem que ser procurado, tem que ser procurado. O que pode ser atenuado, pode ser atenuado. E o que não pode é não, e pronto. A gente tem que pensar nessa época do ano que a gente pode fazer uma prevenção também da seguinte forma. Eu tenho pacientes que tem DPOC, que tem asma, que tem bronquite, que tem enfisema e que usam as suas bombinhas. E tem pacientes que usam um período e depois para, a gente já conversou sobre isso, que a adesão ao tratamento dos pacientes, mesmo que ele tenha uma melhora significativa com o remédio, são 3 meses de adesão. Depois o paciente começa a falhar.
E aí é um momento do médico lembrar de que perto do inverno é importante que use a bombinha direito. Existe uma medicação que a gente usa intercrise, que é a Montelukast, que ajuda o paciente, se abrir um quadro de asma, que seja uma asma mais controlada, mais leve. Então o médico pode ajudar com alguns medicamentos. Né? E vitamina C, bacana. Eu tenho medo da vitamina D, a gente falar muito, assim, porque as pessoas estão se automedicando. Tenho pego agora pacientes intoxicados de vitamina D. Imagina. Porque às vezes estão tomando vitamina D no medicamento para osteoporose, aí está tomando vitamina D também por conta própria, esquece que está tomando junto com o cálcio, e aí as pessoas estão tendo intoxicação por vitamina D. Mas uma vitamina C que sai no xixi, uma acetilcisteína acho bom, alimentos mais saudáveis, frutas, legumes, eu acho importante. Já que você falou em vitamina D, vamos tirar essa dúvida também logo com a doutora Márcia. Todo mundo fala até hoje, que vitamina D é o sol. Qual é a verdade disso? Nós produzimos vitamina D no corpo da gente, né? Na pele, no rim, no fígado. O sol, ele ativa a vitamina D. Ele converte, que a gente fala. Então, ele potencializa o sol. A vitamina D. Então, a vitamina D a gente pode estar produzindo, mas sem o sol a gente não tem ativação, não tem função. Né? Então, o sol é um sol de 10 minutos. Eu ontem estava esperando abrir lá o ambiente que eu ia assistir às palestras, eu fiquei 10 minutinhos no sol, eu e meu filho. Porque isso já é o suficiente, não precisa ficar lá tostando mesmo, porque eu tenho melasma, eu uso protetor solar 24 horas por dia. E aí isso também dificulta a absorção da vitamina D quando você usa protetor solar. Então eu fiquei de costas para o sol, com o protetor no meu rosto, peguei o sol nas costas. Quer dizer, não significa que a pessoa tem que ficar assim, olhando para o sol. Não, é o sol... Você andando, atravessando uma rua, né? Esse sol já é o suficiente. Certo. Mas isso também não significa, eu escuto o que a doutora falou, que o sol resolve. Sol não resolve. Né? Não resolve. Não Quando resolve. a pessoa está deficiente, né? Não resolve. Mesmo a gente produzindo, a nossa necessidade de utilização da vitamina D está muito maior do que a nossa capacidade de produção. Né? Então, nós temos muitas pacientes, muitas pessoas em déficit. E aí, a vitamina D está intimamente relacionada ao ovário. Então, eu não posso falar de uma saúde feminina se eu não tiver uma dosagem boa de vitamina D. Eu não metabolizo bem o açúcar, a insulina. Então, eu não posso falar num diabetes controlado se eu não tenho uma boa dosagem de vitamina D. Eu não posso falar de um paciente com uma memória boa se não tiver uma dosagem boa de vitamina D, que é 70, 80, de vitamina D 50. Não tem como. Mas a gente tem que ter critérios e cuidado. Certo. O que a gente também vê muito hoje são médicos que não fazem ortomolecular e que se acham já preparados para prescrever, e a gente vê uma série de vitaminas compradas na farmácia sendo prescritas que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Então também tem isso. É verdade que existem hoje vitaminas que tem tudo que é vitamina ali. Outro dia eu estava vendo na farmácia, você acredita que tem uma vitamina até para quando você bebe muito, que você está na ressaca, que você toma no dia seguinte? São vitaminas, minerais, aminoácidos, é como se fosse uma medicação para pós-porre, com vitamina. Meu Deus, quer dizer, isso aí é tudo balelada, né? É isso. As pessoas olham, leem, compram, né? Porque a nossa falta de cultura em relação à saúde é muito grande, né, doutora? É enorme, grande, né? É muito grande, sim. E é importante, por isso cabe, né, canais e programas como esse. Como o que vocês fazem, assim, eu assisto muito e é enriquecedor. Hoje de manhã, a gente aqui, perto aqui de onde a gente fechou aqui, havia uma das vias expressas aqui da cidade, né, aqui na Cidade de Deus, hoje de manhã. Eu tava vindo pra cá e vi. E eu falei, meu Deus, que vida doida, né, que a gente tá levando, né? A gente sai de casa, a gente não sabe, a gente tem que primeiro certificar se por onde a gente vai passar tem um tiroteio ou não. Então a gente já acorda numa capacidade de estresse, sobressaltada, de ansiedade enorme. Mas se a gente vê programas de podcast, se a gente tá colocando pra dentro da nossa cabeça uma boa música, né? E outro dia pensei assim, poxa, vou começar a botar isso no Instagram, músicas que as pessoas possam ouvir, peças de teatro, filmes, para que a gente tenha momentos de relax pro cérebro, né? E quem sabe é uma oportunidade também da gente aumentar o nosso conhecimento. Sim. Né? Porque conhecimento é fundamental sempre. Eu fui viajar com meu filho, né? É sempre bom a gente estar com a família da gente, e vim conversando com ele, viagem de 4 horas.
e a gente conversando sobre muitas coisas. E ele estava falando que ele tinha gostado muito de estar lá no ambiente que a gente tinha ido e que tinha pessoas não da idade dele e tal. E aí eu entendo que a gente levou ele para um ambiente, eu fui para Aparecida do Norte, para um ambiente de religiosidade. Isso não tem a ver só com a religião católica, que é a minha, mas e sim de uma energia boa, positiva. Certo, e ele dizendo dentro do carro como ele estava se sentindo mais tranquilo. Meu filho tem 16 anos. Olha que fantástico. Né? Muito show isso. Que eu creio nisso. É a vibração mesmo. Né? É o ambiente. É o que a gente fala, é energia. É a energia. Né? Do ambiente. Então, assim, a gente foi para um ambiente de boa energia. Então, as pessoas precisam procurar isso. Muito, né, doutora? Para que a gente... Isso passa até por o que a gente está falando agora das doenças respiratórias. Isso que eu ia lhe perguntar. Para melhorar a imunidade. Isso que eu ia lhe perguntar. Isso não melhora? A pessoa não sendo o tempo dela aproveitado com coisas assim boas, que tragam boas energias, ela não... porque ela vai melhorar... É mais fácil. Vai melhorar o sistema imunológico dela. Isso. A glândula pineal que a gente falou, que é a glândula que a gente fala da empatia, que está relacionada à fé, à espiritualidade. Certo. A glândula pineal, ela precisa da vitamina D, mas a glândula pineal, ela se ativa com coisas que ela vê relacionadas ao amor, à amizade, à empatia, a pensamentos positivos. E ela é uma glândula que a gente chama de psico-neuro-endócrina. Então, ela tem um componente de atuação no psique, na neurologia, quer dizer, na bioquímica cerebral e nos hormônios. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Então, se eu vejo coisas boas, eu estimulo minha pineal e ela vai liberar hormônios de imunidade, de saúde, né, de fortalecimento imunológico. Olha que interessante. Muito. Então, a gente tem isso dentro da gente. A gente precisa ativar isso. E conhecer. Conhecer. Como fazer. Exato. Meditar também ajuda, orar, rezar. Isso está comprovado, né? Que a fé, ela libera uma série de substâncias, né? tanto de neurotransmissores como hormônios. Eu, como jornalista e como pessoa que trabalha há muitos anos, né? Eu digo para vocês, nada melhor do que você estar em casa, procura um podcast interessante, que fale de coisas boas, positivas. E não tem programa melhor do que isso. Escute uma boa música, veja um bom show, sabe? Encha o seu ambiente de energia positiva. Porque as coisas quando chegam, né, doutora? As coisas boas e ruins vão chegar. Vão chegar. Eu falei ontem, a gente fez já 3, 4, sei lá, palestras sobre amor e cada uma vem diferente. E uma das coisas que eu coloquei nessa palestra foi o seguinte: Deus não ia fazer um corpo tão perfeito, colocando no mesmo lugar do cérebro prazer e sofrimento. Porque ninguém pode viver só no prazer ou ninguém pode viver só no sofrimento. Essa balança uma hora ela vai para um lado, uma hora ela vai para o outro. Isso faz parte da vida. Sim. Né? O problema é que a gente não pode deixar a balança mais no sofrimento ou só no prazer. Né? E quando chegar o sofrimento, a gente tem que ter instrumentos internos para que a gente possa vencer essas dificuldades. Lógico. Sem adoecer. Né? Perfeito. Então, o adoecimento maior das pessoas em relação à depressão, ansiedade e suicídio, porque elas só estão se contaminando e se intoxicando de coisas negativas, que é o que está chegando para ela. Sim, né? sim. Não de coisas positivas. E a outra coisa que eu falei é que as redes sociais, elas vieram para ajudar muito, mas elas criaram um fenômeno de a gente achar sempre que a vida do outro é muito ótima, que a vida do outro é sempre fantástica, que não existe desespero, sofrimento, falta de dinheiro, não existe falta de saúde, tá todo mundo lindo, maravilhoso, perfeito, arrumado, cheiroso, que é o que a gente vai colocar, porque ninguém vai mostrar sua mazela. Isso faz parte humana da gente não querer mostrar o negativo, mas todos temos problemas. Lógico. Com né? certeza. Então, a rede social tá aí, mas é para que a gente coloque numa balança. Será que aquela pessoa é 100% feliz? Não, não é 100% feliz. Ninguém é 100% feliz. Ninguém é 100% feliz. E a gente tem o hábito de ver pessoas, a maioria das pessoas, porque você mora numa casa bonita, porque você tem um carro bonito, que acha que, bom, aquela ali é ter a felicidade completa, não precisa mais nada, e não sabe nunca o que a pessoa está passando. Não sabe o preço, a história de vida da pessoa. Não sabe, né? Eu acho que o que enriquece a gente é isso. Inclusive, o seu programa traz exatamente essa realidade. Ontem foi mostrado um nigeriano que é muito rico, é o homem mais rico, pessoa física da Nigéria. E o Rotary foi fazer... Tem muitas ações globais feitas pelo Rotary, né? A vacina da poliomielite foi financiada pelo Rotary durante muitos anos. Espetáculo.
depois é que foi ajudada pela Organização Mundial de Saúde e a Fundação Bill Gates. Mas durante muito tempo nós dávamos o dinheiro e fazíamos a vacinação, inclusive em áreas de conflito, de guerra. Nossa, tá? Isso muita gente não sabe a importância do Rotary. E teve uma doação de cadeiras de roda numa aldeia na Nigéria. E um rotariano chegou para esse nigeriano e disse: olha, eu preciso de doação de cadeiras de roda. Ele pegou lá o dinheiro e foi dar o dinheiro. Ele falou: não, dessa vez eu quero que você vá entregar. Você vai doar as cadeiras, mas você vai levar a cadeira. Bom, tem que ver a dor. Você já viu como é a agenda de um milionário, um bilionário? Ele disse, esse nigeriano para o rotariano, ele falou assim: é uma agenda tanto quanto a minha. Pode ser que tenha mais responsabilidades, mas você quer que alguém faça alguma coisa, pede para um ocupado. Você vai poder ir lá. E ele foi, entregou as cadeiras e já disse: bom, fiz a minha parte aqui. Como ele estava fazendo a volta para ir embora, veio um menino na cadeira de roda e puxou a roupa dele. E aí ele falou: menino, o que você precisa mais que eu faça por você? Ele falou: nada. Eu só quero olhar bem para você, porque todas as vezes que eu for rezar, eu vou pensar em você. Vou pensar no que você fez na minha vida. E aí isso foi a frase que tocou essa pessoa para que ela mudasse a maneira de ver a vida. E aí ela coloca que a primeira vez que ele sentiu uma gota de felicidade foi naquele momento. Olha que coisa bonita, que coisa linda. Então ele tinha todo o dinheiro, pessoa com a maior quantidade de dinheiro da Nigéria. E ele não era feliz, né? Sim. É isso que a gente precisa, né, doutora, levar, né? Então é isso que a gente precisa levar para as pessoas. Em qualquer tema que a gente esteja falando, a gente tem que tocar nesse assunto. Com certeza, né? Já me perguntaram também, qual é a finalidade de ficar gravando o canal no YouTube? Bom, a finalidade é ajudar as pessoas. Sim. É claro que também me ajudar como médica, ficar mais conhecida, passar mais informação. Óbvio. Sim. Né? Óbvio. Todo mundo precisa de êxito naquilo que faz, por isso estuda, né? Dedica seu tempo, né? O reconhecimento é importantíssimo. Né? Mas com a finalidade de colocar conhecimento adquirido durante anos para as pessoas, porque cada um, se fizer a sua parte, a coisa melhora. Sim, né? Sim, com certeza. A gente tem que acreditar nisso. Tem que acreditar nisso, com certeza. E a felicidade está, eu acho que muito na gratidão. Na gratidão. Porque a gratidão é aquilo quando bate realmente no nosso sentimento, no nosso âmago, né? A gente sente uma felicidade, uma energia muito forte de alegria, de felicidade. Puxa, eu consegui ajudar aquela pessoa a não pensar mais assim, a não agir mais assim. Né? E o mais importante, isso eu aprendi também, né, gente? É não esperar a gratidão e o reconhecimento do outro. Porque eu não sei quem falou dessas... Não sei se foi Maria Teresa de Calcutá ou Irmã Dulce. Que o problema não está em você, o problema está no outro. Sim. Se o outro não reconheceu e se o outro não foi grato, isso não é um problema seu. Lógico. Você já fez a sua parte. Lógico, né? Lógico. É isso. Eu acho que a vida é isso. Eu vou, pra gente dar um intervalinho aqui, eu puxei esse assunto porque quando a gente começa a ir pra mídia, a gente fica muito exposto, né? Sim. E aí você tem coisas de gente elogiando, mas gente te criticando também. Sim. Né? E coisas injustas muitas vezes. Muita. Né? O sucesso incomoda, né? A muita gente, né? Incomoda. E aí muitas vezes dizem que foi sorte, né? E eu digo que quanto mais sorte eu tenho, mais eu trabalho. Mas é isso. É que a gente é muito criticado, mas isso faz parte. Faz parte a gente se expor. Me perguntar por que você então continua com isso, já que você está se expondo mais. É o preço que a gente paga por ter um posicionamento. É o preço que a gente paga por escolher determinadas especialidades que vão gerar celeumas e questionamentos. Faz parte. É uma decisão. Né? É uma decisão tomar uma atitude, ter um canal ou não ter, se expor ou não. Né? É uma decisão. Tem que estudar Sim. mais, porque você está se expondo mais, Sim. ser mais criticado. Com certeza. Mas isso tudo faz parte do crescimento mesmo. Faz parte. E isso né? tem a ver com saúde, né? Fica parecendo que não tem, mas tem total conexão com a saúde. Com a longevidade. Que é o que todo mundo hoje, né, doutora, tem se preocupado mais e ter uma vida mais saudável, né? Não tão... Olha, outro dia eu estava vendo um programa que eu gosto muito, Pânico, porque me deixa leve. E eles fizeram uma avaliação que o meu namorado já tinha falado isso outro dia e eu tinha brincado com ele, que foi o seguinte: você já reparou como as mulheres de 50 a mais, 60 estão muito bem, cuidando do corpo, malhadas e bonitas, e as meninas de 20 e poucos anos, 18, 30, estão muito obesas,
sem controlar É verdade, se você for reparar, elas cuidam muito mais do rosto e do cabelo, que é o que aparece no telefone, nas mídias, do que pensar no corpo, mas pensar no corpo como saúde. Né? Porque a nossa vida depende do nosso corpo saudável. Sim, com certeza. E aí eu fui analisar a verdade. Se a gente for reparar, é uma população que cuida muito da estética da face, do cabelo, mas o corpo, pensar na saúde, isso não está sendo levado em consideração. É verdade. Mesmo tendo informação, né? Mesmo tendo informação, mas às vezes é o que você acabou de falar. As pessoas entram na internet e veem aquilo que querem, vai procurar. E, infelizmente, é essa a realidade. Olha só, quanto projeto que você falou que vai ser tão importante você tirar, o que a gente precisa saber, hein? Fica para a próxima.